A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2022, o número de casos aumentou 3,7%. Neste carnaval, uma campanha tenta evitar novos casos. Acompanhe mais detalhes com a repórter Carolina Chaves. O período é de festa, mas nem tudo é permitido. O que pode parecer uma brincadeira, muitas vezes é crime. Uma cantada exagerada, passar a mão onde não deve, são atos que caracterizam a importunação sexual. O crime pode ser punido com pena de 1 a 5 anos de prisão. No Rio de Janeiro, desde 2017, o movimento Não é Não realiza campanhas de conscientização e de alerta sobre as inúmeras formas de importunação à mulher. Uma das fundadoras do grupo, Júlia Paruker, explica que o movimento se fez necessário diante de tantas violações. As mulheres estavam precisando disso, sabe? Desse grito de guerra mesmo, de colocar esse assunto na pauta da sociedade, sabe? Não dá mais para a gente achar que é normal passar a mão, né, passar pano e sempre justificar o comportamento, né, esses atos que hoje em dia são considerados crimes, né, crimes de importunação sexual. Hoje o movimento está em todos os estados brasileiros e tem até bloco de carnaval. Segundo Júlia Paruker, a ação tem ajudado na mudança de comportamento. E a gente não sabe se de fato é uma mudança de comportamento ou é um medo de ser apontado o dedo como machista ou, inclusive, de ser criminalizado, né? Porque hoje em dia é crime. Mas, assim, não importa se essa mudança foi ideológica ou não, importa que os assédios não aconteçam mais, né? Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é estuprada a cada 10 minutos no Brasil e apenas 10% delas denunciam os abusos. Para acabar com esse quadro, é preciso juntar a prevenção com a punição dos responsáveis. E o Judiciário tem adotado medidas nesse sentido. Na Bahia, o Tribunal de Justiça disponibilizou centros que acolhem e dão atenção a mulheres vítimas de violência. Durante este carnaval, as unidades terão atendimento 24 horas. Que todas as mulheres possam ser tudo aquilo que quiserem ser. E ainda sobre o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com a delegada-chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes de Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, a Cíntia Cristina de Carvalho e Silva. Vamos acompanhar agora. Nesse período, de carnaval, quais os crimes mais comuns cometidos, Não só contra as mulheres, a gente tem que lembrar também que tem as pessoas trans, gays, tem outras pessoas também que estão mais vulneráveis neste período do ano. Os crimes mais cometidos são crimes patrimoniais e também relacionados à dignidade sexual. Os crimes patrimoniais são aqueles furtos de celulares, de patrimônio, de dinheiro, mas os crimes mais preocupantes, porque eles envolvem a dignidade da pessoa humana diretamente, sexual, são esses crimes relacionados à importunação sexual, às vezes uma extorsão, quando você manda um nude e aí a pessoa cobra um dinheiro de uma paquera mais quente, e também pode acontecer até casos de estupro. Lembrando que a importunação sexual, a vítima geralmente são as mulheres, independentemente do gênero e da sexualidade, da orientação sexual. Mas também pode acontecer a importunação com qualquer pessoa. Doutora, vamos lembrar aqui a diferença entre o assédio sexual e a importunação sexual, Como é que a gente diferencia isso aí? Como identificar esses crimes? A palavra assédio sexual, ela é muito comum no nosso imaginário, que assédio sexual seria o crime de importunação sexual. Na verdade, pessoal, assédio sexual, ele só acontece em um contexto de hierarquia num cargo ou uma função de trabalho. O chefe, ele quer algum favorecimento do funcionário que está numa hierarquia abaixo, e aí ele usa desses preceitos em razão
sexuais para conseguir alguma vantagem. No carnaval, pessoal, o crime é de importunação sexual, tá bom? Doutora Cintia, qual a pena para quem comete importunação sexual? Bom, a pena do crime de importunação, ela vai de 1 a 5 anos de reclusão. E por que essa pena é interessante? Porque ela veio resolver um grande problema que a gente tinha na legislação. Ou nada acontecia, que era uma contravenção penal, ou acontecia da pessoa ser presa por estupro, que é a prática de qualquer ato libidinoso. E a pena do estupro é de 6 a 12 anos. Agora, importunação sexual da cadeia, você pode ser sim preso em flagrante. Mas e aí, o que é importunação sexual? É você, de qualquer maneira, importunar sexualmente alguém. Mas importunar como? Você encosta na pessoa, você vem com uma cantada mais quente, mais desrespeitosa, de forma a você molestar essa pessoa fisicamente. Mas se você também abaixar suas partes íntimas, mostrar aquela lascívia sexual para a pessoa, isso também pode caracterizar a importunação sexual. E para provar que foi vítima de importunação sexual, doutora, não precisa de testemunha não, né? Como é que funciona aí para provar e punir e acabar com aquele problema ali na hora e resolver aquilo? A gente vai precisar de provas. E as provas, elas são as mais diversas possíveis no direito. E se você está ali no bloquinho de carnaval, aconteceu aquilo, você já demonstra logo que você não gostou. Porque a gente tem uma campanha do não é não. E se você começa com uma paquera, a pessoa precisa entender a sua comunicação. Então, se você fica em silêncio, muitas vezes você dá a entender para a pessoa que é uma autorização. Então, seja bem clara. Não é não, não gostei. Por favor, pare. E aí a pessoa, se ela continuar, eu sugiro que você procure alguém que esteja perto. Olha, tá vendo? Olha o que ele está fazendo. Chame a polícia militar, a polícia civil, que vai estar entre os bloquinhos, e vá até a delegacia, sim. Mas esse crime depende da representação da vítima. Então, quem aqui nesse crime é importante é a vítima. É ela que vai se sentir confortável ou não de buscar uma ajuda do Estado. Doutora Cintia, é bom a gente lembrar que nesse período, né, de carnaval, de feriado, a justiça não para. Ela funciona em esquema de plantão, a delegacia também deve procurar ajuda. Agora eu queria perguntar para a senhora, nesses casos de importunação sexual, tem alguma coisa a ver? É possível conseguir uma medida protetiva de urgência ou não? Só vale para casos de violência doméstica? As medidas protetivas de urgência, elas são direcionadas aos casos de violência doméstica. Por quê? Porque elas estão previstas na Lei 11.340, que é a famosa Lei Maria da Penha. Então, naqueles casos, essas medidas, elas são direcionadas não apenas para relacionamentos afetivos, mas também para relacionamentos familiares. Então, o que acontece? Mas então no carnaval não tem nada a ver medida protetiva de urgência? Não, peraí. Se foi o seu namorado, ou se foi seu marido, ou se foi seu companheiro, e a Lei Maria da Penha aplica tanto para mulheres cis, quanto mulheres trans, quanto mulheres lésbicas, mas aplicam apenas para mulheres. Então, se foi qualquer companheiro que causou esse sofrimento de uma importunação sexual, você disse não e ele insistiu, aí sim cabe medidas protetivas de urgência. Ok, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e conte com a gente sempre.